Damos início ao segundo dia do 35º Congresso de Iniciação Científica da Unesp, nesta edição com o eixo temático Desafios na Produção do Conhecimento, Democratização e Diversidade. E neste segundo dia de congresso, a programação do evento, que contempla, agora no período da manhã, algumas apresentações, são duas palestras, teremos uma agora, de imediato, e após o coffee break, uma oficina e depois as sessões de apresentações. As sessões de apresentações, uma turma no período da manhã e uma outra turma no período da tarde, seguida de oficinas. Então, desde já desejamos a todos os autores de trabalhos, aos orientadores também, sucesso em suas apresentações, boa sorte também, e que obtenham os melhores resultados possíveis nessas apresentações de vocês, tá legal? Então, agora, para dar início, com a palestra que vai falar sobre comunicação de ciência, como não fazer. Para falar sobre esse assunto, nós vamos receber agora, aqui ao palco, o professor Dr. Marcelo Yamashita. Vamos receber com aplausos. Professor Marcelo Yamashita, docente do Instituto de Física Teórica da Unesp, assessor-chefe da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp também, que vai falar conosco agora então. Professor Marcelo, bom dia, com a palavra. Senhoras e senhores, bom dia, obrigado pela presença aqui. E eu não poderia começar a minha apresentação sem agradecer ao convite à Pró-Reitoria de Pesquisa e elogiar toda a organização desse evento. Estava comentando agora há pouco com o professor Edson Botelho, na minha época não era assim, a gente trazia colchonetes, espalhava por uma sala com ventilador de teto e se vira. Então a organização está linda, esse telão é maravilhoso e nunca apareci num telão desse tamanho e estou até intimidado aqui. Então, esse título, por que me convidaram? Esse é o segundo ano que eu falo sobre comunicação de ciência aqui no Congresso de Iniciação Científica. Por que é tão importante a questão da comunicação de ciência? A comunicação de ciência hoje se tornou parte complementar à pesquisa que vocês fazem. Então, vocês têm feito as pesquisas, mas vocês podem ver que na própria programação existe um item lá contemplando a questão de comunicação de ciência. Então, essa prestação de contas, de certa maneira, que a gente dá à sociedade daquilo que ela nos financia para fazer as nossas pesquisas, é parte importante do trabalho de vocês também. Esse título, obviamente, é uma provocação, quando eu coloco que como não fazer, pelo seguinte, como fazer a comunicação de ciência? Posso fazer um podcast, posso fazer um videocast, posso fazer um texto escrito, de várias maneiras, de uma maneira mais frontal, combativa. Posso fazer um texto simplesmente informativo daquele assunto que eu estou tratando. Então, tem diversas maneiras de fazer, mas tem algumas coisas que a gente não deve fazer. E são essas coisas que eu gostaria de explorar aqui na minha apresentação. Então, eu gosto de começar a minha apresentação sempre dando uma citação e mencionando um livro. E, normalmente, eu tenho uma citação do Carl Sagan, mas para essa apresentação eu mudei, já que eu estou falando exclusivamente sobre como não fazer. Então, esse livro é um livro editado pela editora Unesp. Se vocês tiverem a oportunidade, é um dos livros que eu recomendo fortemente que vocês leiam, chama Impostura Científica em 10 Lições, do Michel de Pracontal. Michel de Pracontal é um jornalista de ciência. E eu peguei um trecho aqui do livro que ele coloca, e está escrito aqui: a capacidade da mídia para produzir mentiras que se passam por verdades não é nova. Em 30 de outubro de 1938, Orson Welles semeia o pânico pelos Estados Unidos. Sua versão radiofônica da Guerra dos Mundos é tão convincente que os ouvintes
acreditam realmente na invasão dos marcianos, né? E essa história, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir, ela está disponível no YouTube, se vocês colocarem Guerra dos Mundos, rádio, ou Orson Welles, vocês vão encontrar essa narrativa. E se vocês não conhecem, Guerra dos Mundos é um livro escrito por H.G. Wells, de 1838, e o Orson Welles, em 1938, fez uma inserção na rádio. Ele tinha um programa de rádio nos Estados Unidos, e o que aconteceu? No começo do programa, ele avisou que seria uma dramatização falada da Guerra dos Mundos, só que muitas pessoas entraram depois que o programa já tinha começado. E como era o programa? Tinha inserções de música, um programa musical, e de repente ele parava a música e dava aquela inserção daquela notícia extraordinária, né? Vocês lembram da vinheta da Globo, né? E aí entra aquela notícia. E aí entra um jornalista, um repórter, falando, olha, estamos aqui com um pesquisador aqui de Princeton, falando sobre atividades em Marte que aconteceram, não sei o quê. Olha, pousou naves aqui na Terra. E tinha sons de carro de polícia atrás, parecia que o jornalista de fato estava lá. Isso gerou um certo pânico, ligações para a polícia, etc., né, de algo que não era verdade, né, e de algo absurdo que seria a invasão por marcianos aqui no planeta Terra. O que eu quero mostrar desse trecho aqui do livro? Primeiro, esse fato, mesmo sendo tão absurdo, gerou credibilidade nas pessoas, porque foi dito por um veículo de credibilidade da população e de grande impacto na sociedade, que é o rádio. O rádio naquela época lá, a TV não era tão popular, então as pessoas ligavam o rádio lá 8 da noite para ouvir as notícias no rádio. Então, esse impacto que teve mostra o poder e as responsabilidades que vocês têm ao comunicar a ciência. Então, a ciência, principalmente quando a informação vem de uma universidade reconhecida, renomada, é de muita responsabilidade, porque isso vocês estão passando para a sociedade que aquilo que vocês estão falando está correto, é verdadeiro. Então, não cabe aqui aumentar os seus achados científicos, por exemplo. E tem outro fato aqui interessante, que é o sensacionalismo também dessa notícia. Porque tem um livro, que aí agora saiu mais recentemente, em 2015, de um pessoal que foi estudar as comunicações provenientes, relacionadas a esse episódio aí da história. Em 2015, eles viram que, na verdade, não foi tanta histeria coletiva que gerou essa transmissão do rádio. O que aconteceu? Os jornais também aumentaram o impacto, dizendo que pessoas tinham morrido, pessoas tinham saído da cidade, etc., mas aí tinha um interesse comercial, né? Eles queriam mostrar que a rádio não era tão confiável e que, portanto, os patrocinadores deveriam investir mais na mídia escrita, né, nos jornais. Então, tem duas coisas que a gente consegue aprender daqui, né? Então, a responsabilidade na comunicação, não aumentar, que as pessoas de fato vão acreditar naquilo que vocês estão falando, e a questão do sensacionalismo. Agora, quando vocês vão fazer uma comunicação de ciência, é primordial que vocês saibam o que vocês estão falando. Então, você consegue explicar o que você está divulgando? E divulgando, quando eu digo, é aquilo que vocês estão falando para um público geral. Então, vocês podem achar que é simples falar para um público geral, mas isso demanda um conhecimento profundo daquilo que vocês estão fazendo. Pelo seguinte motivo: para falar para um público geral, você tem que saber escolher aquilo da sua pesquisa técnica e complicada que vocês estão fazendo, que vocês vão jogar fora. Porque vocês não vão conseguir falar de tudo aquilo com todo o detalhe que vocês estão estudando. Os termos técnicos que vocês usam vão ter que ser normalmente trocados por metáforas.
E essas metáforas vão ter que ser escolhidas de maneira que vocês não percam tanto o rigor daquilo que vocês estão falando. Então não pode ser uma associação tão estapafúrdia que você perca o rigor científico daquilo que você está fazendo. E vocês só conseguem fazer isso se vocês tiverem conhecimento daquilo que vocês estão falando. Então, eu coloco aqui que é importante estudar o conteúdo da matéria e reportagem. Isso é mais dirigido, obviamente, ao divulgador, ao comunicador, ao jornalista de ciência que faz aquela apresentação. E você precisa saber daquilo que você está falando, primeiro para definir o que você vai falar. Então, se tem uma gangorra entre apatia e empolgação, isso acontece normalmente com o jornalista, porque às vezes ele não sabe direito aquilo que o pesquisador está fazendo. Então, às vezes um achado lhe parece muito extraordinário, como se fosse a descoberta do século, e não é. Então, e por outro lado, às vezes algum assunto que não lhe parece tão atrativo, é um assunto importante da ciência. Então, qual que é a solução? Converse com a fonte. Para vocês, conversem com os orientadores de vocês. Conversem para saber até onde vocês podem extrapolar aquela descoberta que vocês estão fazendo. E o jornalista e divulgador de ciência, primordialmente, ele deve agregar valor ao material. Então, dizer que o divulgador e o jornalista de ciência é um tradutor das ciências, puro e simplesmente, não é verdade. Então, quando você está lidando com ciência, lembrar que vocês estão lidando com fatos. Então, é importante que vocês, quando escreverem ou quando falarem sobre ciência, não coloquem, normalmente como acontece, questão de várias opiniões, como se a ciência fosse uma questão de opinião. A força da gravidade, você não decide se ela existe ou não por um plebiscito. Você não faz uma votação para saber quem acha que se eu soltar esse controle ele vai cair ou ele vai subir. Não, a natureza nos diz que ele vai descer aqui, que ele vai em direção ao centro da Terra. Então, essa questão desse entendimento que você está lidando com fatos e não com opiniões, é primordial para o comunicador, para o jornalista de ciência. Outro fato, o tempo da ciência é diferente do tempo da notícia. E esse entendimento é importante porque vocês olham no jornal, o jornal tem notícia todo dia tem notícia, e a notícia, por definição, é algo que foge ao comum, foge ao normal. Só que a questão da ciência não é assim, você não tem um achado sensacional todos os dias, toda semana. Não é toda semana que existe um novo composto super promissor, já passado pela fase 3 de testes clínicos, que é a próxima cura de todos os cânceres por aí. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, o tempo da ciência, a ciência avança paulatinamente, ela é devagar. Então, o tempo da ciência, o tempo da notícia é diferente. A solução que, às vezes, muitos comunicadores ou jornalistas tomam para isso é aumentar a descoberta. Isso não é desejável, isso não é conveniente que se faça, porque a longo prazo isso é deletério, tanto para o jornalismo quanto para a ciência, porque você atua maculando a credibilidade das áreas. Então, eu entro na questão, um dos problemas que normalmente acontece no jornalismo, é a questão do outroladismo. Então, no curso de jornalismo, você aprende que você tem que dar voz a todos os lados. E quando que você dá voz a todos os lados? Quando, eventualmente, tem uma acusação sobre um fato, por exemplo, uma árvore caiu em cima de uma casa. Então, o morador da casa disse que é culpa da prefeitura. Aí você vai ouvir a prefeitura fala que é culpa da companhia elétrica. E aí você vai ouvir a companhia elétrica. Isso são os vários lados que você tem que ouvir para trazer credibilidade para aquele leitor, para aquela pessoa que tem contato com essa notícia.
Agora, no caso de ciência, não. No caso de ciência, você não está tratando com opiniões, né? As pessoas têm direito às próprias opiniões, pode gostar de amarelo, pode gostar de vermelho, mas não tem direito aos próprios fatos, né? Fatos são fatos, né? Então, uma fala atribuída a um jornalista, chama John Foster, que se uma pessoa diz que está chovendo e a outra pessoa diz que está fazendo sol, a função do jornalista não é dar voz aos dois, é olhar pela janela e ver o que está acontecendo. Então, tem que tomar cuidado quando você está fazendo a comunicação ou o jornalismo de ciência, de que você não deve colocar dúvida onde não existe, né? Não é uma questão de visões, não é uma questão de, tem mais pessoas falando disso e mais pessoas falando daquilo. Você está tratando com fatos, né? Então, isso aqui são várias inserções de jornalistas de ciência, falando sobre a questão da imprensa e a incerteza científica, né? Dar voz à mentira não é imparcialidade, é irresponsabilidade. Então, o papel daquele jornalista isentão, que fala assim, não, eu sou jornalista, eu estou retratando o que um pesquisador está falando e outro pesquisador está falando. Você encontra pesquisadores para corroborar, ou publicações para corroborar qualquer absurdo que você queira, né? E essa é a realidade dos dias de hoje. Então, tem que tomar cuidado quando você reproduz isso ou aquilo, né? Então, tem aqui a era da desinformação, quem ganha com as falsas controvérsias sobre ciência. Ciência não tem dois lados, né? Não tem dois, não tem três, não tem vários lados. Isso não quer dizer que não existam polêmicas legítimas no âmbito da ciência. Mas o fórum adequado para se resolver essas divergências, essas polêmicas de assuntos de ciência, é a academia. Não é jogar para a população, como se a população, como gerando dúvidas na população. Você até pode colocar que algum assunto ainda está em debate, mas você tem que deixar explícito isso na sua comunicação, de que aquilo é um assunto ainda que está em debate na academia, né? E, portanto, você está comunicando daquela maneira sobre aquela descoberta. Esse é um livro, também é o segundo livro que eu mostro aqui, que se vocês não leram esse livro, vale a pena, é escrito pela jornalista Naomi Oreskes e pelo historiador Eric Conway, chama Mercadores da Dúvida. Então, o que aconteceu? Eu escrevi até um artigo para o portal da Unesp sobre o uso de falsas equivalências para criar dúvidas, é uma das matrizes para negacionistas. Por quê? Então, vocês olhem o tipo de comunicação que era feito por uma empresa de tabaco em 1969. Aqui, isso foi retirado desse livro aqui. A dúvida é o nosso produto. Não podemos tomar uma posição de oposição direta contra as forças anti-fumo. Então, isso foi dito em 1969, simplesmente porque já tinham estudos associando questão de causa e efeito entre fumo e câncer, né? E as empresas de tabaco, obviamente interessadas no seu lucro, elas não podiam frontalmente dizer, falar, esses estudos estão errados, isso não existe, né? O que eles faziam? Eles atribuíam dúvida. Falavam, olha, tem uns artigos que falam dessa associação entre tabaco e câncer, mas tem outros que falam que não é bem assim. Então, quando não se chega a um consenso, vocês vão fumando aí. E aí eu vou tendo lucro. Isso aí perdurou por vários anos. Por vários anos. E essa história ainda tem uma questão de má fé mesmo, que tiveram cientistas contratados para publicar artigos, para implantar a dúvida na sociedade. Então, esses pesquisadores contratados, pagos para inserir a dúvida, eram normalmente referenciados nas comunicações das empresas de tabaco, né? Só que isso foi em 1969, né? A gente pode ver uma comunicação em 2021. Em 2021 já tinha vários artigos falando sobre a não eficiência de alguns medicamentos, no caso do tratamento precoce, e a gente vê uma declaração aqui do presidente do CFM, Conselho Federal de Medicina. Existem na literatura médica dezenas de trabalhos científicos
mostrando benefício com tratamento precoce. Outros tantos apontam que elas, as drogas associadas ao tratamento precoce, não possuem qualquer efeito benéfico contra a Covid. O que ele está fazendo? Ele está exatamente estabelecendo a dúvida. Então, quer dizer, eu não quero me indispor com parte dos médicos desse conselho que eu represento, então eu vou falar que existem uns que falam a favor, outros falam contra, e não vou me posicionar. O que você atribui isso aí à sociedade? O que você comunica para a sociedade em relação a isso? Que existe uma dúvida, que é uma questão de opinião. Você toma se você quiser, porque eu mesmo não sei se isso é eficiente ou não. Então tem que tomar cuidado com essa atribuição de outros ladismos. E tomar cuidado quando, às vezes, vocês olham, a Folha de São Paulo, por exemplo, tem aquela seção tendências e debates. Então, você tem um assunto, onde de um lado você tem o sim, do outro lado você tem o não. Então, você tem que tomar cuidado quando você faz falsas equivalências, porque, às vezes, você coloca alguém para falar sim, alguém que tem conhecimento daquele assunto que ele está falando, e do outro lado coloca o não, uma pessoa completamente fora do contexto ou simplesmente para falar algo negativo sobre aquele assunto. Então isso aqui é um cartoon, uma tirinha, falando 2 mais 2 é 4, 3.9, banana, polêmica, quem tem razão. Então, na verdade, você tem que tomar cuidado com essa questão das falsas equivalências. E eu vou dar um exemplo aqui que saiu recentemente na Folhinha de São Paulo. Então, essa sessão Todo Mundo Lê Junto é um conteúdo apresentado para crianças. E aí você vê aqui, é possível prever o futuro? Cientistas e místicos respondem. Então tem uma grande diferença aí. Não estou entrando na questão no mérito da crença individual de cada pessoa é livre para acreditar naquilo que ela bem entender, naquilo que ela quiser. Mas você, como comunicador, você não pode estabelecer uma falsa equivalência. Então, você colocar oráculos, matemáticos e meteorologista na mesma linha fina, e essa linha fina é o texto que sucede o título da matéria, contam como se relacionam com as previsões que ainda está por vir. E aí eu separei 3 trechos aqui que vocês podem ler, que tem a ver com probabilidade, que é uma área da matemática. Como diz Roberto, é usado para quantificar o acaso. A gente não dá certeza, mas dá uma probabilidade. O acaso, apesar de parecer uma coisa caótica, tem uma estrutura por trás. Você está falando de estatística, você está falando de probabilidade, algo matemático, algo científico. E o segundo trecho aqui, para fazer esses trabalhos, meteorologistas usam instrumentos que medem a temperatura, o vento, a umidade no ar, a pressão atmosférica. Eles ficam espalhados por todo o planeta, na cidade, na floresta, no campo e também sobre o mar. Tem até um satélite meteorológico que fica no espaço e também se faz muitas medições. E o último trecho o tarô é um baralho de cartas com símbolos e figuras que servem para tentar se comunicar com divindades, para, entre outras coisas, saber o que elas guardam para o futuro. E aí fala os vários tipos de tarô. O que você está colocando? Você está colocando uma falsa equivalência, colocando de maneira horizontal a questão da medição de aparelhos meteorológicos, a estatística e tarô, uma crença. Então são coisas diferentes, isso não deve ser feito. Ainda mais grave ainda num conteúdo dirigido para crianças. Então, todo mundo lê junto, a não ser que você leia junto da criança e exponha todas essas questões que eu falei aqui. Hoje em dia, esse aqui é uma figura, o título, como eu disse, o título é aquela parte em negrito, que está lá em cima, e a linha fina é esse texto embaixo que complementa aquela informação que foi dada lá em cima. Então, o título e linha fina é muito importante também quando vocês vão fazer uma comunicação. Então, vocês fazem um texto, vocês fazem um anúncio de um vídeo, de alguma comunicação que vocês fazem, só que vocês têm que tomar cuidado com o título e a linha fina. Por quê?
Porque hoje em dia as pessoas, embora leiam mais, né, e a visão que vocês podem ter, falar, será que as pessoas leem mais ou leem menos? As pessoas leem mais, todo mundo está olhando no celular, está lendo alguma coisa. Mas qual que é a qualidade, qual que é a profundidade daquilo que as pessoas estão lendo? É muito pouco. Né? Esse quadrinho aqui, cada um desses retângulos coloridos aí com linhas verticais representa uma pessoa. Cada pessoa foi vista, foi acompanhada. Não dá para distinguir muito bem, mas a minha ideia aqui de colocar é só mostrar como a atenção da pessoa ao longo do dia, ela varia daquilo que ela está fazendo. Né? Então, cada cor mostra o que a pessoa está fazendo no computador. Se ela está lendo e-mails, se ela está vendo entretenimento, notícias, outras, ou está trabalhando. Então, é muito dinâmico. Muda muito rápido aquilo que a pessoa está vendo. Né? Então, a pessoa normalmente lê o título, lê a linha fina, nem abre a matéria, nem abre a reportagem e já manda para frente com todas as conclusões do mundo que elas podem ter. Né? Favorável, atacando, concordando, etc. Mas a questão é que as pessoas não leram e não fizeram uma avaliação crítica daquilo que está sendo dito. Então, tem que tomar muito cuidado. Né? Isso aqui saiu no Washington Post, que 6 em 10 pessoas compartilharam um link sem ter lido o que estava sendo dito naquele link. Né? E aquele link simplesmente dava um título e uma linha fina de algo interessante, mas o texto em si era aquele texto lorem ipsum, que não dizia nada. Só que as pessoas viam e compartilhavam aquilo sem terem lido, inclusive, o conteúdo da notícia, do que estava sendo dito. Então, o que a introdução desse slide faz? Tomem cuidado com aquele título e aquela linha fina que vocês estão fazendo. E eu vou dar um exemplo do que não deve ser feito. Isso aqui é o título e linha fina, vocês devem ter visto desse estudo aqui. Pipoca de micro-ondas em excesso pode causar Alzheimer, mostra estudo da USP. Impacto no cérebro, foi ligado ao consumo excessivo de diacetil, composto responsável pelo aroma e o gosto amanteigado da pipoca de micro-ondas. Qual que é o problema dessa comunicação? O problema dessa comunicação é o seguinte, tem um problema primeiro de estabelecimento de causa e efeito. Né? Primeiro, é um estudo incipiente, um estudo que não foi publicado, um estudo de mestrado. E primeiro que tem um problema de causa e efeito. Esse composto de acetil, embora seja encontrado em cérebros de pessoas que apresentam Alzheimer, não tem uma conclusão ainda se ele é consequência do Alzheimer, se ele é causador do Alzheimer ou simplesmente se ele está lá por alguma correlação que não se sabe. Então, não se sabe que diacetil causa Alzheimer. Então, esse é o primeiro problema. Né? Então, tem uma atribuição de causa e efeito inexistente aí. Segundo, um estudo feito em ratos. Um estudo feito em ratos, a gente sabe que muitos deles não se aplicam em humanos. Terceiro, esse estudo foi dado, esse composto de acetil foi dado a ratos por 90 dias, todos os dias, 90 dias. Se você considerar que o rato vive da ordem de 2 anos, isso daria vocês comendo pipoca de micro-ondas por 10 anos, todos os dias. Então, isso aí, quando você coloca, isso aí você gera pânico na população, que amanhã que a pessoa vai pegar os pacotes de pipoca e vai jogar tudo no lixo, porque ela já vai até começar a sentir uns sintomas, falar, esqueci ontem alguma coisa, será que eu estou? E na verdade não é isso. Então, tem que tomar cuidado, você tem uma responsabilidade disso aí, em fazer esse tipo de comunicação. E por que aparece nos veículos, tipo o Globo, assim, que é um veículo de grande circulação? Porque saiu primeiro de uma nota, que a gente chama de release, da própria universidade, escrito por uma assessoria de imprensa do Instituto.
que fez o estudo. Né? E aí, qual que é a vantagem, digamos, dos grandes veículos ao reproduzirem aquilo que sai em grandes universidades? Simplesmente elas se isentam daquela culpa que elas têm sobre o conteúdo do material. Por quê? Porque saiu de uma universidade renomada. Então, se alguém falar assim, ô jornalista, por que você reproduziu isso? Não tenho culpa, saiu da universidade reconhecida, uma universidade importante. Então, tomem cuidado com aquilo que vocês estão falando. E tomem cuidado, esse artigo aqui é um artigo que saiu no jornal de Science Communication, e ele estudou alguns compostos que são publicados e saem na mídia como, digamos, com sensacionalismo de que é a próxima cura do câncer, que é a próxima cura de uma enfermidade, etc. E você sabe o que eles concluíram? A busca de novos medicamentos é uma atividade de alto risco. Apenas um medicamento emerge de uma média de 1 milhão de moléculas avaliadas e cerca de 90% delas apresentam resultados desapontadores na fase pré-clínica. O que vocês podem concluir daqui? Aquele estudo in vitro feito em laboratório, aquele estudo em ratos, calma, isso aí não comuniquem como se no dia seguinte aquele composto fosse estar na prateleira da farmácia disponível para uma pessoa que tivesse algum tipo de enfermidade. Então, tomem cuidado com esse tipo de comunicação, não aumentem o resultado da sua pesquisa de maneira indevida. Então, às vezes, seu estudo nem nem começou teste em humanos, não está nem na fase 1, 2 ou 3, e ainda que estivesse na fase 3, a questão de alguma farmacêutica se interessar por aquele composto e produzir um medicamento que vai ser comercializado na farmácia, às vezes é uma distância gigantesca. Tá? Então, tomem cuidado ao comunicar aquela sua pesquisa. Isso não quer dizer que aquela pesquisa básica que você esteja fazendo não tenha a longo prazo resolver algum certo tipo de problema. Mas isso também pode ser comunicado quando você falar com o público geral. Fala, olha, esse é o estágio real da minha pesquisa. Até chegar na prateleira da farmácia, aquele medicamento, tem essa distância aqui. E normalmente é uma distância do tamanho da Via Láctea. Né? Então, não aumente as conclusões da sua pesquisa. O que a gente publica, então? O que faz a gente escolher o que publicar e o que não publicar? Hoje tem que tomar cuidado, porque não quer dizer que esteja num periódico científico que vale a pena publicar. Tem muitos periódicos predatórios, e periódicos predatórios são aqueles periódicos onde você paga e você publica seu artigo, independentemente da qualidade dele. Então tem que tomar cuidado, porque hoje quase tudo que vocês quiserem achar, ou que algum artigo para corroborar alguma conclusão sobre algum assunto que vocês queiram, vocês vão encontrar. Então tomem cuidado que a publicação de estar publicado num periódico não é garantia daquilo estar correto. Então tem que tomar cuidado. E como é que vocês distinguem? Conversem com as fontes de confiança de vocês. Então, um bom jornalista, um bom comunicador de ciência não se torna bom se não tiver repertório. Então, repertório é fundamental para vocês, e um repertório interdisciplinar. Então, eu posso não saber exatamente sobre o assunto que você está tratando, mas eu sei de estatística. E eu sei, às vezes, que a sua amostra não é representativa, que você não fez um teste duplo cego, que você não separou um grupo controle, que aquela amostra que vocês fizeram é viciada. E aí eu sei que aquele estudo está ruim. Então, eu consigo fazer essa distinção. Por quê? Porque é importante ter esse conhecimento interdisciplinar. E esse aqui é um exemplo de um artigo que foi publicado pelo Johannes Bohannon. Johannes Bohannon é um jornalista de ciência, em que ele publicou esse artigo aqui, que pessoas ficariam felizes se fosse verdade, que é que chocolate amargo ajuda a perder peso. Ajuda a diminuir peso. Você come chocolate, você perde peso.
E esse, na verdade, é um artigo falso. Ele publicou, ele sabia de princípio que era um artigo falso e publicou esse artigo nesse International Archives of Medicine. E esse artigo simplesmente tinha um número de pessoas muito pequeno, uma estatística muito baixa, um N pequeno, ou seja, você pega poucas pessoas, por uma questão puramente estatística, você pode chegar à conclusão que você quiser, por uma questão puramente estatística. E o que eles fizeram? Eles pegaram essas poucas pessoas e mediram um monte de características, perda de peso, sono, etc. Uma deu correlação positiva com chocolate, que era exatamente perda de peso. Aquele grupo que ele separou em 3 grupos. Uma com dieta com pouco carboidrato, outra com dieta com pouco carboidrato e chocolate amargo, e o terceiro grupo, controle, ficava comendo normalmente. Só que esses grupos aí foram separados, um total de 16 pessoas. Isso não é representativo. Então ele sabia disso, e ele fez de propósito. Só que ele não revelou essas coisas e publicou depois. O que acontece? Vários veículos saíram reproduzindo. Comer chocolate pode ajudar a emagrecer. Comer chocolate diariamente pode ajudar a emagrecer, diz estudo. Não diz. Ele publicou e era falso. Então, cuidado ao sair falando de qualquer descoberta que surgiu por aí. Esperem um tempo, a comunidade científica pode dizer daqui a alguns meses se aquele estudo é verdadeiro ou não. Tem pedido de patente? Então vou publicar. Então, o que pode ser patenteado? Isso foi tirado do Sebrae, invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, modelos de utilidade que se encaixem nos seguintes quesitos: objeto de uso prático ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, apresente nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo, resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Ele não está dizendo se aquilo que você quer patentear faz sentido, ou se é, por exemplo, aqui como isso está patenteado, é um ventilador que é quase um moto perpétuo, uma coisa que funciona sem energia. Então, quer dizer, tanto faz, você não está entrando no mérito. Então, a questão de falar assim, não, tal coisa está sendo patenteada, então vale a pena repercutir isso aí, porque é importante. Não é. Então, olhem tudo de maneira bastante crítica. Então, eu já caminho para o final aqui da minha apresentação, e tomem cuidado com o hype e a comunicação bartender. Que comunicação bartender é um termo que eu usei em um dos meus artigos. E o hype, o que é? Uma percepção exagerada e distorcida dos benefícios ou dos riscos também. É um sensacionalismo tanto para cima quanto para baixo, tanto positivo quanto negativo, de uma descoberta ou tecnologia. E o que é a comunicação bartender? Qualidade do texto é tratada como algo secundário. O produto que se vende não é uma boa matéria, mas a disseminação em curto prazo da descoberta do nome do pesquisador e da sua instituição a qualquer preço. Então tomem cuidado, porque o bom assessor de imprensa protege você contra você mesmo. Então o bom assessor de imprensa vai chegar para você, olha, professor, calma, isso aí acho que vale a pena esperar um pouco. Nenhum número de cliques, nenhum número de likes, nenhum número de compartilhamentos, seja em qualquer mídia que for, justifica uma comunicação sensacionalista. Porque a longo prazo, o melhor marketing que você tem da própria universidade é a credibilidade, é um bom jornalismo de ciência. E aí eu falo aqui, eu vou dar um exemplo, aqui que vocês devem ter ouvido recentemente que teve um anúncio de fusão nuclear com lasers que tinha um ganho de energético, positivo, que saía mais energia do que entrava. Eu não sei se vocês viram isso, saiu em diversos veículos. A questão é a seguinte, as pessoas publicaram e começaram, os cientistas se dirigiram primeiro a uma coletiva de imprensa, o coletivo do Lawrence Livermore National Laboratory. Eles se dirigiram primeiro para uma coletiva de imprensa antes de publicar. E aí eu escrevi uns artigos
sobre essa questão, que ninguém se deu conta ou levantou a questão de que o artigo não foi publicado em lugar nenhum. Quer dizer, eu posso amanhã mesmo convocar uma coletiva de imprensa e falar que eu fiz a unificação de todas as áreas da física. E aí, qual que vai ser a pergunta do jornalista? Fala, onde que está isso que você fez? Fala, não está, mas eu fiz. Ué, então me mostra. Todo mundo repercutiu isso aí, não saiu em lugar nenhum. E recentemente eles anunciaram uma segunda obtenção dessa descoberta. Só que eles anunciaram a segunda obtenção da descoberta, coincidentemente, 2 dias depois que eu escrevi para o pessoal de lá, perguntando, falar por que eles não publicaram, que eu escrevi o artigo, que eles, o que aconteceu. Fala, por que vocês dirigiram à imprensa falando o que vocês fizeram se vocês não publicaram? E aí eles anunciaram a segunda vez que eles tinham feito. Essa revista vocês conhecem, e é super interessante, e eu queria chamar a atenção aqui para um caso, digamos, extremos, de hype, de sensacionalismo, de querer ser compartilhado ou querer gerar polêmica a qualquer preço. Então, se vocês olharem aqui, está faltando a edição 161, aqui entre 160 e 162 aqui. E vocês, se forem no arquivo da edição da Super Interessante, vocês não vão achar, simplesmente porque sumiu. Sumiu por quê? Porque a edição 161, a edição sumiu e não quer aparecer aqui. Acabou a bateria aqui. Agora apareceu. Então, eles tinham colocado isso aqui, vacinas, a cura ou a doença. E aí eles retiraram exatamente na época da pandemia, porque o discurso era, isso aí pode gerar uma onda de não vacinação, é uma coisa... Em tempo, vacinem-se. Isso aqui está... a vacina é cura, as pessoas têm que se vacinar. Só que, a troco de um marketing descabido, Super Interessante publicou esse tipo de matéria, vacinas, a cura ou a doença. Quer dizer, é uma polêmica que não existe isso aqui. Então, quando a vacina é disponibilizada pela população, já foi testada em todas as fases pré-clínicas e deve-se vacinar a população. O segundo, na mesma época, olha o que eles colocaram aqui. Isso foi uma entrevista com esse cidadão, que um dos maiores especialistas em vírus HIV afirma que a AIDS não é contagiosa e que se alguém injetar o vírus em si mesmo não ficará doente. Isso foi dito numa revista de grande circulação. Quer dizer, nenhum sensacionalismo, nenhum clique, nenhuma repercussão vale esse tipo de comunicação. Então, vocês têm que ter, sobretudo, responsabilidade naquilo que vocês estão fazendo. Isso foi feito por jornalistas. Então, não são todos os jornalistas que fazem isso. E aqui eu queria chamar a atenção para os produtos que hoje nós fazemos na Unesp. E aqui, com certeza, vocês não vão achar nada dessas críticas que eu fiz, que normalmente aparece a grande imprensa. Aqui a gente toma um cuidado gigantesco com aquilo que a gente compartilha. A troco, às vezes, de caras feias com a gente, porque a gente fala que a gente não vai publicar uma coisa ou outra. Então, a melhor imagem que a gente pode ter da universidade é a credibilidade. Eu termino, agradeço a atenção de vocês, e a última mensagem, então, que eu queria deixar para vocês, é essa questão: nenhum sensacionalismo, nenhum clique, nenhuma repercussão vale o sensacionalismo de uma notícia tipo aquela que eu mostrei. A longo prazo, a médio prazo, o que a universidade tem a ganhar, o melhor marketing que a universidade tem a fazer dos seus produtos é a credibilidade, é a transparência, é o bom jornalismo, é a boa comunicação de ciência. Muito obrigado.
Bom, senhoras e senhores, nós temos ainda uns 10 minutos que é possível abrir para a plenária aqui poder apresentar alguma pergunta. A gente pode fazer uma rodada de perguntas, umas 3 perguntas, para o professor Yamashita poder atender e responder. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Aqui dirigida ao professor Marcelo, acerca da apresentação, alguma dúvida, alguma questão? Então temos uma pergunta aqui na frente. Eu vou pedir a gentileza de dizer o seu nome e a instituição, a unidade que você é vinculado, por favor. Bom dia, eu sou da UFCT Unesp. Dentro da fala do professor, eu gostaria de perguntar como que fica a questão da acessibilidade. Porque, assim, a comunicação científica, ela existe, é um fato, mas, por exemplo, como que a comunicação chega à comunidade considerada surda? Quando a Unesp publica notícias, eventos, aspas descobertas, e colocam fotos, eu não tenho acesso a essas fotos. Ou ainda, né, hoje na comunicação, a gente tem um recurso chamado linguagem simples. Então, gostaria que, por gentileza, dentro da comunicação científica, como que fica a acessibilidade para o público considerado com deficiência? Obrigado. Obrigado pela pergunta, eu acho sua pergunta importantíssima. E dentro dos produtos que eu mostrei aqui, tem um produto que chama Unesp para Jovens. Né? O Unesp para Jovens é um site que nós estamos colocando o máximo possível de questão de acessibilidade. Então, esse site já tem Libras, tem a narração de textos e tem texto alternativo nas figuras. Então, se você clicar nas figuras, essas figuras vão ser, vai ter esse texto alternativo que você vai poder entender aquilo que está sendo mostrado. Hoje, nos sites da Unesp, não é possível a gente colocar todos os recursos que nós estamos disponibilizando no Unesp para Jovens em questão de acessibilidade. Mas qual que é o nosso objetivo? O Unesp para Jovens, eu convido você a acessar o site, é parajovens.unesp.br, a gente ter uma direção, um direcionamento de onde a gente gostaria de chegar. Então, o meu discurso sempre em questão de acessibilidade é que a acessibilidade não tem que ser mais vista como algo acessório ou algo a ser incluído se der. Ele é parte do produto. Né? Então, você não pensa um texto que não tenha letras. Então, você não pensa, então, também num produto que não contemple toda a sociedade como um todo. Então, o que a gente está trabalhando? Né? Esse é um processo lento, não é simples. Demorou, para você ter uma ideia, demorou 3 anos para a gente, pelo menos, conseguir chegar agora a textos alternativos. E a nossa ideia desse site é, pelo menos, deixar de um modelo como a gente gostaria de ter um modelo de site de acessibilidade. E aí, pelo menos, se agora, no momento, todos os sites da Unesp não é possível fazer esses recursos de acessibilidade, pelo menos a gente vai ter um caminho e saber onde a gente quer chegar. Mas muito obrigado pela sua pergunta. Mais alguma pergunta dirigida ao professor Yamashita? Mais uma? Primeiramente, parabéns pela palestra, muito enriquecedora. Porém, a área que eu trabalho, que é biológicas, eu vejo que atualmente ela é muito colocada em xeque. Então, por exemplo, essa questão de vacina, ela é muito colocada em xeque. E eu não sou da área de saúde, mas na minha área, que é a paleontologia, constantemente acontece quando você faz divulgação científica, as pessoas duvidarem dos seus resultados com alegações
pseudocientíficas, sem embasamento. Talvez isso ocorra justamente por essa equivalência de ciência com ciência. Então, como a gente consegue fazer divulgação científica mostrando a discrepância e mostrar que realmente a ciência ela é diferente, porque da forma que é colocado, da forma que muitas vezes acontece em discussões, eles são colocados em pé de igualdade, e não são. Mas o público em geral não vai saber disso, né? Ou não é condicionado a isso como é aqui. Então, como superar esse desafio de mostrar para o público em geral essa falsa equivalência? A primeira maneira de você mostrar é falando e encarando o problema de frente. Agora, divergências e questionamentos à sua pesquisa, isso faz parte da sua pesquisa. Então, no próprio âmbito da universidade, é bom que você seja questionado, é bom que você seja colocado em xeque toda hora, porque isso paralelamente vai reforçar a sua argumentação, vai fazer você saber mais quando a pessoa divergir ou discordar daquilo que você está falando. Agora, o tipo de divergência que você está colocando é um tipo de divergência do tipo gratuita, atacando a sua pesquisa sem propriedade, utilizando argumentos falsos, argumentos pseudocientíficos, etc. E a minha dica, quando você principalmente está, por exemplo, isso acontece muito em redes sociais. A pessoa que está lá para atacar você dessa maneira, não está lá para ouvir a sua argumentação. Ela não está disposta a aprender. Ela está disposta a te atacar. E se você ficar irritado ou gastar um tempo escrevendo um texto, o próximo comentário vai ser uma risadinha, vai ser alguma coisa te debochando, e você vai perder tempo. Então, a minha dica em redes sociais é para não alimentar troll. Deixa o cara falando sozinho, nesse caso, em redes sociais. Agora, você está conversando com uma pessoa que está disposta a te ouvir, está disposta a te entender, vale a pena falar, olha, a minha pesquisa é assim e usa esse método. A sua consideração está errada por causa disso. Explica para a pessoa de maneira cordial, de maneira bastante detalhada, detalhado de maneira que a pessoa entenda, e encara o problema de maneira frontal e fala com a pessoa, fala em grupo de WhatsApp de família. Fala para a pessoa, fala, olha, essa consideração que você fez não está correta por causa disso. O correto é assim. Fala para a pessoa. Agora, se a pessoa não quiser ouvir, não tem jeito, né? O que eu posso fazer? As pessoas falam, tem que comunicar melhor. Olha, a gente põe na rede social, envia e-mail, põe vídeo no YouTube, etc. Uma pessoa não abre e-mail, não vê rede social, você tem que comunicar melhor como? Telegrama, você quer que eu te entregue em mão aquilo que eu quero que você saiba? Não tem como. Então, essa é a minha sugestão. Bom, então, senhoras e senhores, chegamos aqui ao final desta primeira apresentação do professor Marcelo. Gostaríamos de agradecer ao Marcelo Yamashita, assessor-chefe da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Aplausos, então, ao professor Marcelo. Muito obrigado. Muito obrigado. Sensacional, Marcelo.